Seja bem-vinda, seja bem-vindo por aqui. Hoje vou falar sobre meu processo de separação, como eu vivi aquilo, como é o processo e quero deixar bem claro que essa não é a verdade, essa é a minha verdade, essa é a minha própria jornada, a minha travessia. Pode ser que você se identifique com alguns pontos, ou pode ser que não faça sentido nenhum. Então, tome aquilo que serve e descarte aquilo que não faz sentido para você. E siga a sua vida. E outra questão que quero esclarecer é todo tipo de julgamento que você tiver sobre a minha pessoa, sem conhecer a minha história, sem saber o que história que eu carrego, que experiências eu carrego dentro de mim. Então, tudo aquilo que você julgar é sobre você, porque eu sou o teu espelho, daquilo que você possa gostar ou daquilo que você possa rejeitar em mim. E disso se trata. As relações são espelhos. Então, estou aqui para poder inspirar a outras mulheres a encontrarem caminhos de solução. E a homens também que se sintam em ressonância com essa informação. Existem caminhos de liberação. Quando eu comecei a vivenciar esse processo de conflito na relação, para mim foi muito difícil, né? E eu não estou aqui para romantizar também o processo do luto, porque é difícil mesmo. E vai depender também do nível de apego que a gente tem, vai depender da rede de apoio que você tenha, dos recursos internos que você tem, se tem filhos ou não tem filhos nessa relação. Então, é um processo muito singular, muito particular, e não dá para generalizar ou para querer que o outro vivencie o processo da forma que você interpreta, porque cada ser humano é um mundo. Mas o que eu posso falar, né, desde a minha percepção, é que foi muito doloroso quando eu percebi que a relação estava em conflito e que os conflitos não estavam se resolvendo. A gente não estava sabendo como lidar com aquilo que acontecia, e aquilo começou a trazer uma angústia dentro de mim, começou a trazer uma raiva, uma irritação. Por momentos eu sentia que estava em uma encruzilhada, parecia que eu estava num pesadelo, sem saber como eu tinha chegado nesse lugar, me desconectando de mim mesma, porque quando a gente começa a entrar nesse conflito na relação, e tu começa por uma necessidade às vezes de agradar o outro, pela própria conexão que existe, né? Essa paixão, esse amor que existe com o outro, você começa a entrar nessa vibe de querer fazer coisas que o outro também gosta, e aí o outro também faz coisas que tu gosta, mas chega um momento que algumas vezes a gente vai se perdendo nesse processo. Chega um momento que tu entra em uma densidade, numa frequência energética, numa frequência vibratória que é densa, que é difícil, e é como se uma bola de neve, né? Cada vez vai ficando maior, 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 e quando tu percebe, tu tá... Me vinha essa metáfora de uma árvore seca, como se a minha alma estava seca. Eu já não sabia quem eu era, o que eu gostava, o que me fazia feliz. Eu estava no fundo de um poço, vivenciando uma noite escura da alma. E aquilo foi tão necessário, foi tão libertador. Hoje eu consigo olhar isso com outros olhos, mas em retrospectiva, mas quando eu estava naquele momento, eu queria fugir desse lugar. Não queria sentir aquilo que estava sentindo, era muito difícil tudo. Eu estava em outro país, fazendo uma transição de carreira, de médica psiquiatra convencional, indo para esse mundo como mentora sistêmica integrativa, indo nesse universo, como eu chamo, das terapias integrativas, da medicina integrativa, nessa expansão da consciência, de poder ver a vida com outros olhos, ver a realidade, tudo aquilo que existe de uma forma diferente. Esse despertar da espiritualidade que começa a aflorar em determinada idade da nossa vida. Então, tudo estava sendo muito mágico, muito incrível, e no meio desse turbilhão veio esse processo. Então, não tem como a gente despertar a nossa consciência só imaginando figurinhas de luz, como diria um mestre, um psicólogo, psiquiatra suíço, que é Carl Gustav Jung.
você vai ter que atravessar a tua sombra, você vai ter que fazer tua própria, atravessar, né, e chegar a esse seu deserto, esse lugar difícil que você evita e que você muitas vezes acaba querendo negar, fazendo coisas, conquistando coisas, indo para frente, para frente, para frente, e tu vê que vai deixando alguma coisinha lá embaixo do tapete. E esse é o aspecto sombra que Jung chamava, que são aspectos que não conhecemos de nós mesmos, da nossa própria história, da nossa própria família, da cultura, da sociedade onde estamos imersos. E a verdade é que no processo de separação, quando a gente está vivenciando essa dor, esse luto, essa perda por aquilo que não foi, é como se fosse a separação um gatilho de informações de toda a nossa história individual e também ancestral. Então, quando somos crianças, a gente vai vivenciando diversas experiências em relação aos cuidadores, a nossos pais ou cuidadores. E dentro dessas vivências existem feridas emocionais, feridas de abandono, de você se sentir sozinha, sozinho, não acompanhada por essa mãe, por esse pai. Às vezes esse abandono é real, literal, não sempre é só emocional. Até pode ser que os pais estão presentes fisicamente, mas não estão presentes da forma que a criança precisa, de estar conectada com as necessidades da criança, interagindo nesse estado de conexão com aqui e agora, com a essência da criança. Então a gente vai vivenciando diversas feridas, uma delas pode ser abandono, de você ter medo de se sentir sozinha, então a separação vai trazer esse gatilho à flor da pele, desse medo de você ficar sozinha, né? De sentir que o chão abre, que você se desestabiliza, se desestrutura, e psiquicamente pode existir uma desestruturação psíquica, né? Dos recursos que você tinha, da ilusão que você tinha, do que era uma família, o que era uma relação amorosa. Então entram em jogo muitas questões, os mandatos familiares, do que o pai e a mãe pensariam se você fosse separar, o que as pessoas vão falar se tu separa, né? Essas máscaras sociais que vamos colocando para ser aceitos, para pertencer a essa sociedade, a essa família. E se reativam gatilhos dessa infância, dessas feridas, pode ser feridas de rejeição, feridas de humilhação. Muitas mulheres que sofreram abuso sexual vão ter um gatilho muito grande na relação amorosa, né? Desse evento traumático de abuso sexual. Isso é mais frequente do que você pode chegar a imaginar. E muitas vezes a gente nem lembra desse trauma sexual. Por quê? Porque nossa psique ela tem um mecanismo de defesa, de nos proteger diante de tamanha dor. Então, existe esse esquecimento, uma repressão dessa informação. Só que através de alguns desafios que a gente começa a vivenciar, tudo, né, começa a entrar em contato com essas informações do passado. Existem também lealdades muito profundas, um amor muito profundo pela nossa mãe, pelas nossas avós, bisavós, ou com o pai, o avô, bisavô, de reproduzir esse padrão de relacionamento. E a gente vê historicamente de relações muito abusivas, de relacionamentos tóxicos, onde a mulher tinha que ser submissa, a mulher tinha que obedecer, tinha que baixar a cabeça, fazer sexo quando ela não queria fazer sexo, ela tinha que falar que sim. Muitas vezes o homem tinha agressão física, agressão psicológica, agressão verbal, agressão moral, patrimonial. Existem diversos tipos de violência. Então a gente vê, isso está no nosso DNA, essa informação está no nosso campo. Nosso campo de informações. Existe uma espécie de nuvem de memória, né, que são os campos morfogenéticos, onde está tudo armazenado aí, de várias gerações atrás. E aquilo que estamos vivenciando no presente é simplesmente uma atualização de algo anterior. E existem outras teorias de outros tempos, outras dimensões, enfim. São memórias que estão em nós, humanos, né, e que em algum momento começam a vir para fora. Então, nesse processo todo, que foi muito difícil, eu estava em outro país, em uma transição de carreira, como falei para você,
mãe de primeira viagem, com uma criancinha nova, sem rede de apoio com a minha família na Argentina. Eu estava sem condição nenhuma de sustentar financeiramente uma casa sozinha, de sustentar a mim mesma. Foram muitos processos que vieram, mas nesse tempo todo, nesse pesadelo, nesse caos interno, foi muito legal porque pude me autorresponsabilizar. É como se dentro de mim falava: nossa, tem alguma coisa que eu preciso desbloquear aqui para que as coisas fluam. Como se eu carreguei nos meus ombros ser a salvadora da relação, como se dependia de mim, de eu desbloquear alguma coisa e que isso funcionaria. E houve momentos onde se descomprimiu, né? A gente teve reconexões, mas que depois nos desconectamos de novo. Então, nesse processo todo, eu iniciei terapia individual, que foi muito importante. Foi a minha rede de apoio foi a terapia. Eu iniciei processos de mentoria em grupo, iniciei até curso de formação. Eu virei especialista, literalmente, nessa área de relacionamento amoroso, com a intenção de salvar esse casamento. Mas até que chegou uma hora que eu senti que estava andando em círculos, em um looping infinito, e que a terapia tinha começado a ir para um lugar de fuga, né? Porque eu estava terapeutizando o processo. E chegou um momento que eu senti que eu tinha que tomar uma decisão e que eu ia ter que pagar o preço de tomar essa decisão. E essa foi a parte assim mais difícil de todas: tomar a decisão, comunicar e agir, me movimentar. Onde que eu vou morar? O que eu vou fazer? Como vou me sustentar? Foram muitos processos, mas foi muito crescimento. O tamanho da dor, o tamanho do desafio, daquilo que é difícil, é proporcional ao tamanho da transformação, da força que a gente leva para a vida. E de alguma maneira, num momento, eu me vi também com um receio de tomar essa decisão por medo, obviamente, sempre tem medo por trás, inseguranças e medos, essas lealdades inconscientes com a família de origem. Então, são várias camadas e camadas e camadas que você vai abrindo nesse processo do luto. E acontece que a mulher vai elaborando esse processo de luto durante a relação. E chega um momento que ela fala: basta, eu não posso mais, não dou conta sozinha disso tudo, eu preciso fazer algo. Quando ela toma uma decisão e ela comunica, não tem volta atrás, é bem difícil. E ainda assim, a gente teve um momento de voltar de novo, depois de ter separado, voltar de novo e morar numa nova cidade, né? Começando na página em branco de novo, começando uma nova história, mas depois de um tempo as coisas voltaram a aquilo que já estava acontecendo antes e a gente percebeu que não tinha como continuar nessa situação. E quando somos mães ou pais, a gente pensa nas crianças, ainda mais quando a criança é nova, né? E nesse processo de pensar na criança, tu acha que tu vai fazer mal para a criança separando, mas é bem o contrário. Porque os nossos filhos, eles aprendem não daquilo que a gente fala, eles aprendem daquilo que a gente faz. E eu coloquei essa informação dentro da minha cabeça e falei: nossa, eu tenho uma filha, né? A Gaia tem 8 anos hoje. Falei: eu não quero ensinar para minha filha que ela deve ficar presa num relacionamento para sempre infeliz, não se sentindo plena. Eu quero mostrar para ela que a gente tem poder, que a gente tem força, que tem decisão, que tem coragem e que se as coisas não estão da forma que começaram, está tudo bem a gente recalcular a rota, tomar novas decisões. Então, aquilo me impulsou também a tomar uma decisão, porque eu não quero que ela repita a minha história, da forma que talvez estou repetindo das minhas ancestrais, porque temos um mandato que está no inconsciente coletivo, que é casar até que a morte nos separe. E eu vejo tantos casais seguindo esse mandato de forma inconsciente ou consciente, que estão infelizes, que estão doentes. Eu atendo mulheres com depressão, com crise de pânico, transtorno de ansiedade, mulheres que estão passando uma situação bem difícil, atendo mulheres que têm diagnóstico de câncer. E por quê?
Por que os órgãos reprodutores se afetam? Por que os seios se afetam? Tudo tem um significado emocional por trás. E tudo aquilo que fica aqui silenciado, reprimido, que a gente não pode expressar, você vai silenciando a voz da tua alma. Você vai entrando para dentro, se desconectando, se perdendo, sem saber quem é você, o que você gosta, para onde você está indo. E está tudo bem a gente tomar consciência também que no começo você inicia essa relação com amor, com consciência. No meu caso foi muito mais que uma paixão, foi uma reconexão de almas que vêm de outro espaço, de outra dimensão. Foi algo muito incrível. Então, eu não concebia na minha mente a possibilidade de que não ia voltar a ser como aquilo que aconteceu anteriormente. Então você se encontra na relação com um determinado nível de consciência, um determinado nível de maturidade emocional, e cada um vai seguindo o seu caminho, e às vezes os caminhos ficam muito distantes. Um continua evoluindo de uma forma e o outro continua evoluindo de outra forma, ou às vezes evoluindo, né? Não faz nada e a vida segue igual, e quem mudou é você, né? Então aqui é importante compreender que está tudo bem, que você não precisa atender esse bendito mandato e continuar infeliz para sempre. Porque se você não está feliz, o companheiro ou a companheira também não está feliz, os filhos não estão felizes, com certeza você não está feliz no trabalho, ou o trabalho pode ser uma fuga também, para você fugir um pouquinho desse conflito. E eu vejo que tem pessoas que ficam a vida toda patinando sem poder tomar uma decisão, sem poder se movimentar desse lugar, sem poder ter a coragem de atravessar isso. E eu sei que não é fácil sozinha. Eu diria que às vezes não é possível sozinha. Que a gente precisa buscar um profissional responsável, que sabe o que está fazendo, que vai conseguir te acompanhar um passinho firme de cada vez, até você poder ir ganhando essa confiança, trabalhando teus medos, trabalhando tuas inseguranças, e ainda com um pouquinho de medo você pode dar esse passo. Então, é um processo complexo, sim, é difícil, sim, tem momentos que é bem difícil, bem doloroso, a gente tem um processo de negação nesse luto, que você não quer estar vivendo aquilo. Você não quer cair na realidade de que existem conflitos e que você não vai mudar o outro. Quem pode mudar é você. Então não insista. Desista de querer mudar o outro. Então, ou você aceita o outro do jeito que é, você continua na relação da melhor forma possível, ou você faz teu processo de mudança interna, às vezes mudando a nossa percepção interna, curando esse aspecto interno nosso, algo começa a se transformar na relação para melhor. E outras vezes você vai fazer teu processo terapêutico, vai se conhecer a si mesma, a si mesmo, vai curar os aspectos do passado e você vai tomar uma decisão com segurança, com coragem, sabendo que aquilo é o melhor que você pode fazer. Então, outra coisa que eu aprendi, que foi assim um divisor de águas, é que eu não sou salvadora da relação. Quando se trata de uma relação amorosa, uma relação de casal, existe um 50% de responsabilidade em um e um outro 50% no outro. Então, no momento que eu fui fazer todas as minhas terapias, fui me conhecer, fui me autorresponsabilizar, eu tomei meu 50%. E eu aprendi a deixar os 50% com o outro. Esse 50% é daquilo que dá certo na relação e aquilo que não dá certo. Outra das questões fundamentais é que exista a possibilidade de um diálogo. Se não existe diálogo, não há possibilidade de uma transformação, não há possibilidade de evoluir, não há possibilidade de prosperar na relação. O diálogo é essencial. E às vezes a própria indiferença do outro é violência, é agressividade. Quando você quer conversar, quer sentar para ver o que dá ainda para resolver, como que a gente pode
né, negociar, combinar as diferenças que fazem parte e que sempre vão existir as diferenças com o outro na relação. Então, se não existe diálogo, não há possibilidade de uma relação. Com o amor também não basta, o amor não é suficiente, então vamos tirar essa ilusão do romanticismo, porque é muito infantil, de verdade. Tu achar que vai vir um príncipe azul, como escutamos, né, nos contos de fadas, que vai vir um príncipe azul que vai te complementar, que vai te resgatar, que vai te salvar, que vai... Não é assim. Esse príncipe azul vira sapo. Chega um momento que o véu da paixão cai e tu começa a enxergar a sombra do outro. Então tu vai ter que ver se tu vai conseguir lidar com essa sombra. Se você dá conta de acompanhar e de juntos, né, poder se aceitar dessa forma ou não. Ou não. Muitas vezes a gente vai se encontrando com determinadas almas, né, nessa encarnação, com um propósito de evoluir, e chega um momento que aquilo não está mais em ressonância, não faz mais sentido na tua alma, né, espiritualmente, e cada um precisa continuar seu caminho, em paz, sem mágoas, sem ressentimentos, sem necessidade de continuar em um apego emocional com o outro, porque muitas vezes entramos nesse lugar de codependentes emocionais, onde você depende de um outro para sobreviver. Por quê? Porque tem aqui uma ferida de abandono lá no passado. Então você vai fazer de tudo para não ficar sozinho. Inclusive entrar nesse lugar da salvadora, de dar, fazer pelo outro, atender o outro, maternar o outro, literalmente. Por quê? Porque lá no inconsciente existe uma necessidade de um reconhecimento, de ser vista, de que esse outro ser atenda às minhas necessidades infantis. Só que a gente está reproduzindo um modelo, um padrão de comportamento relacional infantilizado, onde não estamos sendo duas pessoas com uma consciência adulta, tentando ver como a gente consegue construir uma relação com todas as diferenças que existem e que vão continuar existindo sempre. Claro que tem personalidades que têm mais afinidade, outras que são a água e o vinho, totalmente opostas, diferentes. Então, ninguém melhor do que você sabe se ainda dá tempo de reconstruir essa relação ou não. Então, com o amor não basta, mas para que exista uma relação tem que existir amor. Se tu não está sentindo amor, o que te mantém presa nesse lugar? Tem que ter amor, tem que ter diálogo, comunicação, tem que ter sexo. Às vezes entramos numa relação de irmandade, somos como irmãos, somos amigos, mas a gente não transa. Que tipo de relação de casal é essa? Então, é algo interessante também questionar o nível de intimidade, de você querer olhar nos olhos dessa pessoa, de você sentir vontade desse abraço, de compartilhar, de se beijar. Esse nível de intimidade também tem que estar. Claro que tem momentos, né, na relação vai existir sempre oscilações. Os conflitos são normais, todos nós temos conflitos. Então, os conflitos podem ser olhados desde um lugar de negativismo, de isso não deveria estar acontecendo, eu nego a realidade como é e entro num processo de resistência que é muito pior, ou eu olho para o conflito como uma oportunidade de crescimento, de maturidade emocional, de evolução espiritual. Os conflitos nos ajudam a crescer, a ter mais força na vida. Ou eu fico no lugar da vítima, da coitada, e culpabilizo o outro, porque você tem a culpa. Eu já entrei nesse lugar também. Você é culpado porque você não olha para mim, porque você não fala, porque você não é isso, não é o outro. E chega um ponto que você está lá no fundo do buraco, se sentindo uma coitada, a vítima, e desde esse lugar, juro para você que não tem chance nenhuma de sair desse lugar. Então é interessante aqui poder assumir
ter 50% de responsabilidade, deixar com o outro 50% do outro e fazer aquilo que precisa ser feito. E sair da relação, para mim, implicou pagar um preço, mas foi muito bom. Eu estou desenvolvendo muitas habilidades que eu nem sabia que era capaz de ter essas habilidades. Eu cresci. E eu falo ainda sobre isso, né? E vem aqui uma emoção na minha garganta. Eu cresci, eu estou crescendo muito, eu estou prosperando muito. E é muito bonito quando a gente pode olhar, nossa, como eu estava lá atrás, como eu estou hoje, como vou estar daqui a um tempo. E a gente vai se abrindo para novas possibilidades, né? Vamos encerrando esse ciclo, porque se vocês, né, como no meu caso, têm filhos em comum, vocês vão estar conectados para a vida toda com esse ser. Então é melhor, convém para todo mundo fazer as pazes, ter uma relação respeitosa, ter uma relação educada, cordial, né? Desejar o bem para esse pai do seu filho, porque toda vez que você olha teu filho nos olhos, você está olhando o pai dos teus filhos, ou a mãe. Então é muito importante poder encerrar os ciclos, se abrir para novas possibilidades. E também é importante bancar a solidão, né? A solidão, às vezes a gente olha para ela desde um lugar de vazio, de dificuldade, de sofrimento, de angústia. A gente faz de tudo para não estar sozinho. A gente entra em relações tóxicas, sai de uma relação, entra em outra, amizades que não fazem sentido. Você acaba desperdiçando energia que você poderia colocar no teu trabalho, em algo onde você está buscando prosperar, em se conhecer a si mesma, em manter uma frequência vibratória ótima para que tudo comece a fluir na sua vida, em você estudar, buscar autoconhecimento, autodesenvolvimento pessoal. Tudo isso é importantíssimo para quem não se conforma com menos e está nesse processo de evolução do ser, de ser uma melhor pessoa. Mas não necessariamente para os outros, sino para você. Ninguém nos ensinou a nos amar. Ninguém nos ensinou a nos perdoar por não saber fazer diferente. Ninguém nos ensinou a nos aceitar do jeito que somos, que estamos. Ninguém nos ensinou, né? A gente não teve uma escola da vida. A gente colocou muita informação na nossa cabecinha na escola. Mas a escola da vida são esses espaços aqui. Fazer terapia, assistir palestras, ler livros, fazer mentorias. Essa é a verdadeira escola da vida, onde a gente aprende a viver com mais consciência. A gente aprende a olhar a realidade com outros olhos, sair desse olhar infantil e ir para um olhar mais adulto, mais evoluído. Então, a partir desse vídeo e de compartilhar um pouquinho, né, sobre esse processo, a intenção sempre é inspirar, sempre é plantar a minha sementinha de consciência. Eu sou plantadeira de sementes boas e eu trabalho nas empresas, faço atendimento individual online, às vezes presencial aqui onde eu moro, faço mentorias em grupo, workshops, constelações familiares em grupo, e eu estou sempre plantando sementinhas. Me encontro com alguma pessoa na rua, entro em contato com alguém, e a gente está plantando sementinhas. E eu faço aquilo porque é o que faz sentido para mim. Eu vim para isso. Esse é meu propósito. Me compartilhar com você. Eu não quero nada de você, eu quero só olhar para mim e fazer a minha parte, dar meu melhor. E se isso te inspira, abençoada, abençoado, né? Missão cumprida. Então a intenção aqui é trazer uma reflexão profunda, que você possa também saber que existem caminhos de solução, de liberação. Porque se você continua presa em uma relação, às vezes abusiva ou tóxica, e às vezes você é a tóxica da relação e a gente acaba projetando
toda essa merda, o fardo no outro, mas às vezes a gente é a tóxica, às vezes a gente é quem faz dano, sentindo ódio e não sabendo sair desse lugar, soltando, desapegando o outro. Então, é importante poder assumir a tua responsabilidade e saber que sim existe caminho de solução, sim é possível e você merece, todos merecemos paz. Se tem alguma coisa que eu não vou negociar nunca na minha vida, é a paz, a liberdade. E para mim, o amor é liberdade. E aquilo que te aprisiona não é amor. Isso é medo, é falta de amor. Então, espero que isso chegue aí no seu coração. Eu estou aqui para acompanhar a outros seres que estão vivenciando conflitos internos, desafios, sofrimentos, padecimentos no nível emocional, mental ou físico, atravessando processos de doenças e processos de conflito no relacionamento, no trabalho, em todas as áreas da vida. E se você sente que eu sou uma pessoa que pode acompanhar você, ou você está lembrando agora alguma pessoa que talvez está precisando dessa informação, compartilhe esse vídeo, dá um like, comenta, que é uma forma de me inspirar a criar mais conteúdos de consciência, a criar, trazer conteúdos de valor para vocês, plantar mais sementinhas sobre outros assuntos, inclusive. E eu estou abrindo agora um processo de mentoria em grupo, que será online, e que vamos estar iniciando agora no mês de janeiro, iniciando esse novo ciclo, esse 2026, com transformação real. Então, se aquilo ressoa no seu coração, se você se sente compatível com a minha energia, e se você está disposta a sair desse lugarzinho da vítima, e a tomar as rédeas da sua própria vida, me manda uma mensagem. Aqui na descrição do vídeo vou deixar o link do WhatsApp ou do Instagram. Abraço enorme. Toma aquilo com amor e o que não serve, descarte. Está tudo bem. Te mando um abraço enorme. Obrigada por você estar aí. Eu vejo você e vejo a sua força também.